Deus seja louvado para sempre e eternamente. Pelo favor de Deus, eu estou de volta para lhes apresentar uma vez mais esta página de cultura bíblica. Sou muito agradecido a Deus pelas pessoas que fielmente têm me acompanhado, têm participado desta obra, que é um ministério de explanação da palavra de Deus. Quero agradecer as pessoas que estão se inscrevendo, quero agradecer as pessoas que estão compartilhando. Esse compartilhar é muito importante porque nós multiplicamos a quantidade de pessoas a serem atingidas pela palavra do Senhor. A Bíblia diz muito claramente que o povo de Deus está fadado à destruição se não conhecer o Senhor. E conhecer o Senhor é impossível se não for através da palavra. Então, conhecer o Senhor pressupõe o conhecimento da palavra. Por isso, louvo a Deus por todas as pessoas que estão interessadas em conhecer a palavra, conhecer a Deus, conhecer tudo aquilo que diz respeito aos fundamentos da nossa fé cristã. Hoje, eu quero falar sobre os dons espirituais. Escute bem, não é um estudo bíblico, não é uma aula, não é um ensinamento teológico, eu apenas vou conversar sobre os dons. E no tempo próprio, no tempo de Deus, poderei então estar falando mais metodicamente, mais academicamente, se assim for necessário, se assim for oportuno, se assim o Senhor me conduzir. Quero lembrar que daqui a pouco, ou seja, no próximo dia 5 de outubro, esta semana, quinta-feira, 23 horas, hora de Brasília, 10 horas da noite, hora de Washington ou Nova York, eu estarei ministrando aqui a palavra do Senhor, falando sobre o Tribunal de Cristo. Você é meu convidado, em nome do Senhor Jesus. Bom, eu nasci numa igreja pentecostal, continuo pentecostal. A minha fé é uma fé que se baseia rigorosamente no que diz a palavra do Senhor. E dentre os muitos ensinamentos que nós encontramos nesse bojo sagrado que são as Escrituras Sagradas, eu encontro uma parte tão interessante, uma parte que eu diria preeminente, que diz respeito à atuação do Espírito Santo na igreja. O Espírito Santo nem precisaria relembrar, é a terceira pessoa da divina, da Santíssima Trindade. Ele trabalha em uma harmonia absoluta com o Pai e com o Filho, e os três regem o universo desde sempre. Desde antes da criação, quando nada ainda havia a não ser Ele próprio, o Deus Trino e verdadeiro, o Espírito Santo já atuava. Eu sou muito grato a Deus pela presença do Espírito Santo na igreja. A igreja não poderia ter sucesso se não fosse a atuação do Espírito Santo. Agora, o Espírito Santo, ele realiza muitas obras. Ele promove muitas obras, muitas atividades. O Espírito Santo é incansável no seu trabalho de habitar na igreja, de propiciar recursos espirituais para a igreja, de adestrar os crentes para as grandes pelejas, as batalhas espirituais. Mas há uma particularidade muito especial no ministério do Espírito Santo junto à igreja. O Espírito Santo outorga, libera dons, que nós chamamos dons espirituais. Aliás, é uma palavra, uma expressão rigorosamente bíblica. Paulo disse acerca dos dons espirituais: não quero, irmãos, que sejais ignorantes. A igreja pentecostal, ela, como as outras igrejas, ela crê na existência do Espírito Santo. Mas por ser pentecostal, ela dá muito mais valor, ela valoriza muito mais profundamente a atuação do Espírito. E eu incluo o batismo com o Espírito Santo, eu incluo os dons espirituais, e eu quero repetir hoje o que eu sempre tenho dito. Os dons espirituais, eles são para hoje.
Os dons espirituais não eram alguma coisa destinada ao período apostólico. Não existe alguma coisa que Deus destinou para o período dos apóstolos e não destinou para o restante da história da igreja. Isso não faz sentido. Isso é impossível sequer de imaginar. Quando nós examinamos a Bíblia Sagrada, meus queridos irmãos, nós vemos que existe Jesus Cristo como o dom do Pai. Jesus Cristo é o dom do Pai. Ele próprio falou para a mulher samaritana: se tu conheceras o dom de Deus. E o dom de Deus, o principal dom de Deus, é exatamente o Filho. Agora, nós lemos na Bíblia que o Filho também deu dons aos homens. Por exemplo, os dons ministeriais são 5, segundo a descrição de Efésios 4:11. Esses dons existem ainda hoje. E a igreja precisa sempre se manter alerta, precisa sempre se manter vigilante para que ela não esqueça, para que ela não omita, para que ela não abandone, para que ela não rejeite os dons ministeriais. Mas há o que a Bíblia fala de dons do Espírito Santo. Então nós temos o dom do Pai, temos os dons do Filho e temos os dons do Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo não, claro, isto nem precisa dizer. Os dons do Espírito Santo não são para a salvação. Os dons do Espírito Santo são para os salvos. Algumas obras que nós identificamos pela Bíblia como dons do Espírito Santo incluem palavras que já conhecíamos relacionadas com a salvação, como, por exemplo, a fé. Mas a fé como dom do Espírito Santo é uma coisa. A fé para ser salvo é outra coisa. São dimensões distintas. Efésios 2:8, Paulo está dizendo que nós somos salvos pela fé. Pela graça, sois salvos por meio da fé. Esta fé não é dom do Espírito Santo, tal como estabelecido em 1 Coríntios, capítulo 12. É uma atuação de Deus no coração da pessoa, fazendo com que ela tenha uma confiança profunda e deposite essa confiança em Jesus, a partir do seu sacrifício no Calvário. Bom, nós temos os dons do Espírito Santo. Que falta está fazendo para a igreja que não experimenta os dons? Que ausência lamentável é a ausência dos dons em muitas igrejas hoje. Nós precisamos deles. Nós precisamos, por exemplo, do dom da palavra da sabedoria. É o primeiro dom mencionado em 1 Coríntios 12. O dom da palavra da sabedoria. Embora nós costumemos chamar de dom da sabedoria, mas literalmente é o dom da palavra da sabedoria. Ao lado do dom da palavra da sabedoria, nós temos o dom da palavra da ciência. E ao lado desses dois dons que envolvem a palavra da sabedoria e a palavra da ciência, nós temos também o dom de discernir os espíritos. A palavra da ciência é a palavra do conhecimento, é a capacidade da pessoa descrever alguma coisa que ninguém está vendo, mas que a pessoa que recebe a manifestação desse dom está contemplando pelos olhos do Espírito. A palavra da sabedoria é uma palavra que a pessoa não pensou, que a pessoa não estudou, que a pessoa não analisou previamente, que a pessoa não esteve pesquisando em nenhuma fonte de informação natural, humana, e que de repente recebe de Deus como parâmetro para a solução de um difícil problema. Ainda no princípio da história da igreja está escrito que começou a haver um princípio de desentendimento, eu diria um princípio de confusão lá. E esta confusão estava relacionada, por exemplo, com assistência social, estava relacionada, por exemplo, com atendimento a órfãos, com atendimento a viúvas, etc., etc. E então Pedro recebeu a manifestação do dom da palavra de sabedoria e ministrou perante os demais apóstolos e diante da igreja do Senhor e falou da necessidade que havia de serem escolhidos diáconos para servirem a igreja. Que coisa linda! Não havia em lugar nenhum um manual que dissesse dessa necessidade, mas o dom da palavra da sabedoria induziu Pedro a realizar esta proposta, a apresentar
esta propositura que resultou em um grande benefício para a obra de Deus. E depois que os diáconos foram escolhidos, literalmente falando, foram eleitos, então a Bíblia diz que Pedro falou, já que os diáconos vão se dedicar a esse trabalho, agora nós, apóstolos, nós vamos nos dedicar integralmente ao ministério da palavra e da oração. Precisamos do dom da palavra da ciência para poder conhecer o que é totalmente desconhecido do mundo natural. Quando Jesus enviou aqueles discípulos para se encontrar com um homem que ia passando com o cântaro à cabeça e era o proprietário do cenáculo, aquilo é uma manifestação sobrenatural do conhecimento. É isto que o Espírito Santo faz hoje na igreja quando lhe apraz, quando há uma real necessidade, quando há um grande propósito. Existe, por exemplo, o dom de línguas, que é o mais conhecido na igreja. O dom de línguas é a capacidade espiritual de falar em idiomas que a pessoa não conhece, que a pessoa não estudou, mas que, na verdade, é um idioma de natureza espiritual. A principal utilidade do dom de línguas é exatamente magnificar, glorificar a Deus. Quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, ela recebe a graça de Deus para falar em línguas. Não é necessário que ela fale horas seguidas em um idioma celestial, mas ela precisa dizer pelo menos algumas palavras no idioma que ela não conhece. No caso do dia de Pentecostes, as pessoas identificaram as línguas que estavam sendo usadas pelos apóstolos, e isso foi algo que maravilhou todos os presentes. Deus se usou dessa estratégia especial para atrair todos ao contato com a palavra de Deus, que naquele dia foi ministrada pelo apóstolo Pedro. Agora, muitas vezes nós desejamos saber o que está sendo dito por um irmão ou por uma irmã em línguas estranhas. E a única maneira de saber o que uma pessoa está falando quando ele ou ela fala em línguas estranhas é exatamente receber a manifestação do dom de interpretar as línguas. Nós precisamos muito desse dom. Quantas vezes uma pessoa é tomada em línguas estranhas e a língua estranha que ela está falando é uma mensagem de Deus, mas pela ausência de manifestação do dom de interpretar, a igreja fica sem saber realmente qual foi o conteúdo daquilo que a pessoa falou quando estava enunciando palavras em língua estranha. Muito bem, existe o dom da fé, que é o dom de realizar coisas sobrenaturais. Por exemplo, um líder, um pastor, está liderando uma igreja absolutamente sem recursos pecuniários, sem dinheiro no banco, sem crentes que tenham condições econômicas e financeiras razoáveis, e ele faz uma proposta, por exemplo, para comprar um terreno, para construir um templo, para fazer alguma coisa gigantesca. Os incrédulos vão começar a zombar dele, outros vão começar até mesmo a deixar a comunidade porque acham que vai produzir um grande escândalo, um grande fiasco, e na verdade, Deus deu fé em forma de dom. E mais cedo, mais tarde, um tempo mais vai passando, e aquilo que havia sido proposto pelo pastor e que a muitos pareceria uma coisa impossível de acontecer, se realiza, porque foi através do dom da fé. Agora existe o dom de curar. O dom de curar é um dom que aparece no plural em 1 Coríntios, os dons de curar. Eu creio que a razão por que os dons de curar aparecem no plural é porque existem diferentes maneiras do Senhor curar uma pessoa. Não há um método único. Por exemplo, as pessoas são curadas com a leitura da palavra. As pessoas são curadas com oração específica. As pessoas são curadas através da imposição de mãos. As pessoas são curadas, por exemplo, pela fé que a pessoa que vai orar tem. Mas, às vezes, a fé não é de quem está orando, é de quem está doente. E às vezes quem está doente não tem a necessária fé, mas aparece alguém que está ali no meio e com a sua fé contribui. Mas vem então a manifestação do dom de curar e a pessoa, sem que haja participação humana, sem que a medicina tenha qualquer influência, a pessoa é curada pelo poder de Deus. Agora existem casos diferentes. Por exemplo, uma pessoa pode ser julgada publicamente por Deus. Ananias e Safira morreram porque mentiram
Isto aí foi o dom que se manifestou na vida de Pedro. Mas que dom? Aí foi o dom de operar maravilhas. O nome já diz, operar maravilhas, coisas surpreendentes, coisas que encantam, coisas que deixam as pessoas boquiabertas. Bom, e eu termino mencionando que existe também o dom de profecia. Assim como o dom de línguas, o dom de falar em línguas é o dom mais conhecido, mais popular, mais usual, talvez o mais desejado seja o dom de profecia. Mas, para todos os dons, há necessidade de muito equilíbrio, de muita prudência, porque não pode haver excesso, não pode haver esbanjamento, não pode haver adulteração dos fatos. É preciso que haja um profundo equilíbrio a fim de que o dom realmente se manifeste sem elementos estranhos que a ele estejam coligados. Graças a Deus pelas igrejas que conhecem a manifestação dos dons espirituais. Graças a Deus pelos crentes, pelos líderes, pelos pastores, pelos obreiros, pelos pregadores, que são instrumentos de Deus para a manifestação dos dons. Agora eu termino dizendo, nenhuma pessoa tem o direito de dizer, eu tenho o dom. Eu tenho o dom de profecia, eu tenho o dom de curar, eu tenho o dom de sabedoria, eu tenho o dom de discernir os espíritos, lembrando que não existe dom para expulsar demônios. Demônio não é expulso com dom, demônio é expulso com autoridade. Autoridade do nome de Jesus. Em meu nome expulsarão demônios. Pois bem, termino com esta conversa. Como eu disse, não é um estudo, é uma conversa assim informal. Eu não tenho nenhum apontamento aqui. Estou falando como resultado do meu envolvimento com a obra de Deus já faz alguns anos. É lícito nós desejamos um dom, é lícito, é importante, é necessário. É correto pedir a Deus a manifestação de dom, é correto pedir a Deus. Mas eu sugiro que quando você desejar pedir a Deus um dom, não especifique o dom. Deus sabe qual é o melhor dom que Ele quer liberar na sua vida. Deus sabe qual é melhor. E se você pede especificamente um dom e não está preparado para exercer aquele dom na sua inteireza, isso pode resultar em grandes problemas dentro da obra de Deus. Bom, agora, finda esta conversa livre que eu tenho tido com os amados irmãos e irmãs, eu quero partir para um ponto final deste vídeo dizendo o seguinte: qual o aspecto específico dos dons espirituais que você gostaria que eu trouxesse em forma de estudo bíblico? Você sabe que a teologia pentecostal, quando ela está tratando, por exemplo, da paracletologia, que é o estudo do Espírito Santo, há o momento em que teremos que falar sobre dons espirituais. Mas há uma gama de opções, porque o assunto é muito vasto, não é tão complexo, mas é muito vasto, muito abrangente. O que você gostaria que fosse abordado em um estudo sobre os dons espirituais? Deixe o seu comentário, faça a sua opção, eu levarei na mais alta consideração. Semana passada, uma irmã pediu que eu trouxesse um vídeo sobre a cura da mulher encurvada. Eu trouxe este vídeo, por sinal, foi muito bem aceito, louvado seja Deus por isso, e a preciosa serva de Deus que fez este pedido, ela mesma escreveu no comentário que foi convidada para ministrar uma palavra sobre aquele tema. Ela falou e Deus abençoou. Nós estamos juntos fazendo uma obra para Deus. Compartilhe este vídeo. Compartilhe outros vídeos. Agora são 700 vídeos. Você pode escolher 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, quantos quiser. E seja sempre um instrumento de Deus para fazer uma grande obra para o Senhor Jesus. Obrigado. Deus a todos abençoe. Eu estarei de volta em nome de Jesus amanhã para mais um momento em que nós teremos que mergulhar nas Escrituras Sagradas. O Senhor te abençoe e te guarde. Amém.